Muito bem, continuando nossa série de inovação, inovando na empresa, vamos falar agora sobre a dimensão processos. É uma dimensão muito importante e que é voltado geralmente para indústrias, mas mesmo o varejo, mesmo você estando no comércio, você pode aplicar os conceitos que serão apresentados aqui neste vídeo. Bom, o que são processos? São sequências de tarefas ou atividades que, ao serem executadas, transformam insumos, ou seja, entradas, em um resultado, ou seja, saída, com valor agregado, ou seja, transformação, entrada e saída com valor agregado. Eu pego algo que não, teoricamente não tem valor ainda, ou tem pouco valor, e transformo em algo mais valor. Então eu dou mais valor. Esse é a sequência do processo. Quando a gente fala de inovação no processo, a gente pressupõe a adoção de um novo processo ou de um reprojeto dos processos para buscar eficiência, maior eficácia e maior qualidade. Essa é o objetivo da inovação na dimensão processos, trazer mais eficiência, mais eficácia e mais qualidade para aquilo que é desenvolvido dentro das empresas. Dentro desse aspecto, nós podemos observar então a melhoria de processos, que consiste em alterações que buscam maior eficiência, qualidade, flexibilidade ou menor tempo de atendimento. Aqui já, por exemplo, já é uma espécie que pode ser aplicado no comércio, não apenas na indústria. Isso pode ser conseguido com soluções criadas internamente na empresa ou trazidas de fora, concorrentes, fornecedores, etc. Então perceba que a empresa pode internamente desenvolver uma melhoria de um processo ou implementar um processo novo. Posso pegar também do mercado e trazer para dentro das empresas, tanto em concorrentes como em fornecedores. Eu estou inovando quando faço isso. As melhores técnicas para identificar oportunidades de melhoria e para buscar soluções para os problemas encontrados nos processos são as ferramentas de qualidade total, e a gente vai ver algumas delas aqui na sequência. Primeiramente, o autosserviço. O autosserviço, que substitui boa parte das vendas do varejo no balcão, representa uma economia de pessoal e maior liberdade para o cliente, normalmente resultando em benefício para o negócio. Aqui o exemplo tem o supermercado Zait, é o primeiro supermercado 100% autônomo da América Latina, não tem filas, não tem caixa e não tem funcionários. A Amazon também tem um modelo desse nos Estados Unidos, chamado Amazon Go. Isso é um exemplo clássico de autosserviço. O cliente entra na loja, faz sua compra, paga, não pega caixa, não pega fila, não tem ninguém para atender ele, tudo é feito através de um aplicativo. Se você quiser testar aí para verificar como funciona, mesmo não estando em São Paulo, você pode verificar aqui. Baixe o aplicativo do Zite só para ter uma ideia de como funciona. Um outro exemplo de ferramenta é a aquisição ou substituições de máquinas e equipamentos. A gente sabe que com a evolução da tecnologia é comum haver ganhos com substituições de máquinas, dispositivos ou ferramentas para a produção por equipamentos mais modernos. No comércio, o uso de gôndolas, araras e balcões mais modernos torna os produtos mais acessíveis e bem posicionados, facilitando a experimentação e a compra. Aqui a gente tem um exemplo de uma prateleira deste modelo. Ela está com tecnologia aplicada, ela consegue conversar com o cliente de certa forma, tirar a dúvida até um certo nível de interação. Então, isso é um exemplo de substituição ou aquisição de máquina para evoluir, inovar também nesse aspecto de araras, gongas, balcões, deixando esse contato com o cliente mais acessível e facilitando a experiência, facilitando o processo de compra. Um outro exemplo, as células de produção. Aqui, de fato, voltando para o aspecto de indústria. O uso de células de produção resulta, em muitos casos, em maior produtividade e permite a utilização de mão de obra de menos qualificada, pois cada grupo de trabalho pode ser composto de pessoas com maior e menor experiência. Aqui a gente tem uma sequência, né? Um exemplo de uma indústria onde é produzido essas peças, né, tubos, conectores, aí vai passando. Cada montagem são as células de produção. E aí você tem no final a produção das peças e já embalado aqui. Então, quando você cria isso, o que o texto está querendo dizer é que você pode ter pessoas mais e menos qualificadas nesse aspecto, porque ela simplesmente precisa repetir o ciclo conforme a produção vai ocorrendo, a evolução vai sendo produzida, as embalagens, as peças, neste exemplo aqui. Outro, o uso de informações externas. Contar com melhores informações normalmente se reflete em melhores decisões. Quanto mais e melhores informações eu tenho, mais decisões e melhores decisões eu posso tomar. Muitas vezes pode ser interessante comprar informações de terceiros para apoiar o trabalho do dia a dia. Neste exemplo, a gente vê aqui as informações internas, é o que a empresa tem. Já as informações externas estão fora do controle da empresa aqui. E isso
tem tudo a ver com as questões das informações gerenciais. É neste processo aqui, né, onde eu venho, que é justamente essa opção, né, comprar informações, eu venho para o mercado, eu consigo ter esse acesso de informações gerenciais dos ambientes externos à empresa. Controle estatístico de processo. Isso aqui, de fato, é bem específico para a indústria, é chamado de CEP, controle de estatístico de processo, para identificar as causas dos problemas e colocar o processo sob controle. Quando existem limites de controles muito específicos, aí é indicado utilizar o CEP, o controle estatístico de processo. Ele usa uma ferramenta gráfica e pessoas capacitadas para analisar criticamente os resultados obtidos. Em alguns casos, na indústria, é importante você saber qual o limite inferior, qual o limite superior e qual a linha central que vai dar esse nível de atuação para os processos que estão sendo estabelecidos. Trazer esse tipo de controle é uma inovação para a indústria. Um outro exemplo de processo também, inovação em processo, é o diagrama de Chikawa, conhecido como espinha de peixe, a gente já vai entender aqui por quê, ou de causa e efeito. É útil para planejar melhorias e para investigar a causa dos problemas dos processos. Então aqui eu tenho as causas, aqui de máquina, falta de manutenção, equipamentos obsoletos, aí eu vou ter um produto defeituoso por conta de todas essas causas que vão sendo agregadas aqui, né? Jornada de trabalho excessiva, quando eu estou falando de métodos, então isso gera um produto defeituoso. Esse aqui é só um exemplo, você deve aplicar na sua empresa para saber qual é o que causa aquele problema, né? Qual é o efeito que está tendo em relação ao que está acontecendo na empresa aqui, as causas. First in, first out é um outro exemplo de processos, significa que a entrada dos nossos produtos serão aqueles que serão retirados primeiros também. É um sistema de controle de estoque e de processo de armazenagem em que o material que entra primeiro é utilizado antes. E essa técnica é particularmente importante nos casos em que há maior necessidade de dar atenção aos prazos de validade, como no manuseio de produtos de medicamentos ou alimentícios, onde eu preciso estar atento à questão da data de validade. É importantíssimo isso nesses aspectos de produtos médicos e de alimentos. Um exemplo aqui também na indústria, Just in Time, é um sistema de gestão de produção que determina que nada deve ser comprado, transportado ou produzido antes da hora exata em que isso é necessário. O conceito de just in time está relacionado ao de produção por demanda, onde primeiramente vende-se o produto para depois comprar a matéria-prima e providenciar a sua fabricação. Pode ser aplicado em qualquer organização para reduzir o estoque e os custos decorrentes. Em contrapartida, essa solução existe controle mais rigorosos nos processos de compra, porque você não pode errar, já que é feito sob demanda, você não pode errar nesse processo aqui. E, por último, mas não menos importante, bastante conhecido também na indústria, é o programa 5S, uma metodologia de origem japonesa para organização de quaisquer ambientes, principalmente os de trabalho. O propósito do 5S é melhorar a eficiência por meio da distinção ou destinação adequada de materiais, especialmente os desnecessários da organização, limpeza, identificação de materiais e espaços e a manutenção de melhorias do próprio 5S. Além disso, o 5S traz outros benefícios como maior produtividade, melhor aproveitamento de materiais, melhoria da qualidade de produtos e serviços, menos acidentes de trabalho e um ambiente de maior satisfação. Então a gente tem aqui um exemplo. Eu tenho a questão da utilização, organização, limpeza, saúde, disciplina. Então isso, de fato, pode ser aplicado muito bem em uma indústria e verificar os benefícios que podem ser aplicados a partir deste programa de metodologia que organiza esse ambiente de trabalho. Bom, para a gente já finalizar aqui, tem um processo que é chamado de transferência de parte de processo para os fornecedores, onde eu faço o seguinte: eu negocio com os fornecedores a realização da parte do trabalho para reduzir o custo e ganhar qualidade. Muitas empresas elas fariam a seguinte situação: compram a mercadoria do fornecedor e do fornecedor enviam para o cliente. Mas existe já como transferir essa parte do processo para o fornecedor, onde o fornecedor vai ficar responsável por fazer a entrega do produto. A gente costuma ver isso bastante em comércio eletrônico, onde agora já está se construindo depósitos para fazer o full commerce, ou seja, desenvolver o processo todo, completo, desde a negociação do produto com a empresa, o lojista, e com a entrega do produto para o cliente final. Dentro de todos esses aspectos que a gente falou, o que você pode refletir em relação a isso ao seu negócio? Há quanto tempo a sua empresa não muda alguma coisa em seus processos para melhorar a eficiência? Reflita sobre isso, a gente falou de muita coisa, foi bastante rápido aqui a minha proposta, não é explicar cada
uma dessas ferramentas individualmente, mas ele te dá uma ideia das possibilidades que a gente tem dentro da inovação do processo, onde você consiga ganhar mais eficiência, mais qualidade, mais flexibilidade e ter menor tempo no atendimento ao seu cliente. Eu espero que tenha feito sentido. A gente continua nessa série ainda sobre processo nos próximos vídeos. Tchau, tchau.